Bom dia com Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus esteja em nossos corações. Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, fala-se da tentação de Jesus no deserto. Diz assim a palavra do Senhor, a começar do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nesse texto nós vemos exemplos de 3 tentações que o diabo lançou sobre a mente de Jesus Cristo, lá no deserto. Diz a palavra do Senhor que após um momento de jejum muito prolongado que Jesus estava ali no deserto para se consagrar, Não que ele necessitasse no termo de perdão, porque ele não tinha pecado, mas nos termos humanos de necessidades físicas, espirituais, mentais, ele tinha, como homem, a carência, a necessidade de jejuar. Nesse texto, diz a palavra de Deus que após esses 40 dias e noites de jejum, Jesus teve fome. E chegando-se o tentador, o diabo, oferece uma tentativa a Jesus de exercer o poder que Deus, ele sabia que ele tinha em relação à autoridade de transformar as coisas. E ele apresenta as pedras e pede para que ele as transforme em pão para comer. Aí nós vemos 2 tentações explícitas, numa só palavra. Primeiro, que ele iria usar o poder que Deus tinha para algo que não era a vontade de Deus que ele fizesse. Deus não o estaria dando a ordem que ele usasse esse poder, e sim o diabo. Ele teria esse poder sim, que ele não somente fez a multiplicação dos peixes como dos pães, e no Antigo Testamento nós vemos que ele transformou água em vinho, através do poder de Deus, Deus transformou. E ele tinha sim o poder para fazer isso. Porém, a ordem dele executar não estaria vindo de Deus, e sim do diabo. Aí está uma das tentações, não somente a física de querer alimentar, de querer levar Jesus ao intento de se alimentar de uma maneira
que não era conveniente, usando o poder desnecessário, que não era Deus que estava dando a ordem. Então aí já se abre um leque para a gente compreender que muitas vezes as pessoas nos induzem a termos posições na oração, de orar por alguém para que ele seja curado, de orar por uma enfermidade, de orar por um algo que Deus não nos deu autoridade, nem nos deu o comando, e sim é o inimigo que está nos incitando a fazer. Então, acerca do estado físico, de necessidade física pela fome, então aí a gente observa dois aspectos, tanto físico como espiritual. A necessidade de alimentar o físico e a necessidade de alimentar o ego, né? Seu ego espiritual, de usar o poder de Deus para satisfazer a outra pessoa, que não seja Deus. Então aí já é um ponto a nós meditarmos. Por isso, em sequência, Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Proceder da boca de Deus significa que só devemos obedecer a ordem que vem da boca do Senhor, da vontade de Deus. A segunda tentação descrita nos versos 5 e 6 e 7, fala sobre a tentação de fazer também, de pôr Deus à prova. Essa é uma tentação muito, infelizmente, né, de muita queda de muitas pessoas, muitos seres humanos, de tentar a Deus, fazendo o que Ele não mandou e tendo a disposição de obedecer aquilo novamente que as pessoas, que não seja Deus, que não é a vontade de Deus em fazer. Então isso é uma das tentações muito perigosas que nós enfrentamos, tanto no mundo quanto dentro da casa do Senhor. E por último, o 8, o 9 e o 10, ele transporta Jesus para um monte alto. Aqui está explicitamente revelado a tentação para que Jesus exercesse o poder e a glória que ele tinha, que ele exercia, né? Que Deus deu para ele. Ele não perdeu essa glória. Porém, ele estava em uma condição humana e deveria se sujeitar a Deus em relação a executar esse poder. E a glória de Jesus seria para honrar e glorificar a Deus, né? Não para ele próprio, mas para a glória do Pai dele, porque ele sabia que que Deus o tinha enviado, e ele deveria honra e glória a Deus, assim como nós. Nessa tentação é uma das tentações também muito provocativa do inimigo, de que a gente realize coisas para que a glória venha para nós, para que as pessoas vejam que nós exercemos poder sobre as coisas, porque aqui ele dá uma iniciativa de que ele se lance, não é? Que ele provoque a Deus, porque nada vai acontecer. Então isso é importante a gente compreender, que devemos ser prudentes. Não é o fato que nós temos a proteção de Deus, que temos Deus conosco, que a gente tem que se deixar levar pelas tentações de provocar a Deus. E tampouco de exercer o poder que Deus nos deu para nosso próprio prazer e para nossa própria glória. E levando para as questões do mundo, é a fama, é o dinheiro, é o interesse de ser visto, de ser reconhecido, o lugar alto, o lugar de posição que muitas pessoas desejam, não só dentro da casa de Deus, como muitas vezes lá fora.
desejar obter o sucesso e a fama para a sua própria glória, para o seu próprio bem-querer, para evidenciar o seu poderio. E infelizmente, através disso aí, muitos têm se perdido. E há guerras, conflitos entre os homens, pela ganância de ser poderoso. E nós sabemos que o poder só pertence a Deus. Ele nos deu autoridade e poder no nome do seu Filho Jesus Cristo. E é nesse nome que devemos exercer e pelo comando do Senhor Deus. Que a graça de Deus, que o amor de Deus esteja em nossos corações. Que vigiemos sobre esses pontos quando realmente formos tentados pelo inimigo. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém e amém.